Boa noite, começando mais uma Amatra Convida, pela Amatra 19, com a sua presença, com a presença de cada um. Enquanto vocês chegavam, eu aproveitava para brincar um pouco, trocar um pouco, para a gente se distrair um pouco com Beethoven, né? Muito importante, a música faz muito bem à alma, a música acalma, então é muito importante que nós busquemos, inclusive, músicas que nos façam bem, e também lives que nos façam bem. Na nossa live de hoje, nós teremos a presença muito importante do nosso querido amigo Dr. Ricardo Santos. Ricardo Santos, ele é cardiologista, é um médico conceituado, presidente da associação, né, do Lar São Domingos e participante, presidente da Associação Médico Espírita de Alagoas, participa inclusive nacionalmente. É alguém muito ligado à saúde e espiritualidade. E o nosso tema de hoje trata justamente disso. De saúde e espiritualidade. O Dr. Ricardo Santos vai estar aqui brindando conosco, vai trazer uma pequena exposição e depois algumas perguntas. Eu quero inclusive que vocês, cada um que aqui se encontra, possa participar mandando as suas perguntas, porque ao final da exposição dele, e até durante, se for possível, a gente coloca algumas perguntas. Se não, no final a gente pergunta, faz as perguntas e vocês me ajudam com isso, ok? Hoje nós teremos a live convida, a Amatra convida, mas não é o convida de convidar apenas não, é convida mesmo, buscando trazer temas não só ligados à área jurídica, não só ligado ao trabalho como um todo, né, mais especificamente, mas também ligado à nossa questão atual, a questão da saúde e da vida, ok? E hoje o tema é saúde e espiritualidade. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora buscar então o nosso irmão Ricardo Santos, para ver se ele já está presente aqui, para participar conosco da transmissão, contando com vocês, com a participação de cada um, ok? Vamos ver aqui, que a internet, você sabe, né? A gente tem que ter paciência, porque hoje em dia a internet não é coisa fácil. Ela tem realmente, devido às lives, principalmente nesse horário, né, das 8 da noite, nós sabemos que existe, digamos assim, uma certa, um fluxo muito grande e até um congestionamento de lives, mas nós vamos aqui, nossa querida Rosinha também, Rosinha está presente, Laura Pedrosa, Antônio Sarmento, Leandro Bonfim, todos sejam muito bem-vindos. Vamos aguardar então o Dr. Ricardo Santos chegar. Nós vamos tratar do tema saúde e espiritualidade, ok? Então, para você que não ouviu no começo, vai ouvir agora um pouco de música, como nós tivemos tocando agora, e aguardando só mais um pouquinho, enquanto o Ricardo chega, nós vamos tocar uma musiquinha rápida aqui, só pra gente se animar, ok? Olha. Então o Ricardo tá no núcleo Clara de Assis. Agora entendi, porque ele participando conosco. Vou pegar agora, Ricardo, então, que coisa boa. Vamos agora, participação do nosso querido amigo Ricardo, que está no núcleo Clara de Assis, ao lado de todo jeito. Ricardo, doutor Ricardo Santos, seja muito bem-vindo. Já ia começar a tocar mais uma musiquinha aqui, aguardando a presença agradável do amigo. Seja muito bem-vindo. A alegria está com você, né? Eu sei que você não precisa ser apresentado, mas é bom que as pessoas saibam. Você é da área médica, é um cardiologista, alguém que atua há muito tempo na medicina, trabalha com saúde, e também um médico atuante também na ligação da medicina com a espiritualidade, porque é da Associação Médico Espírita do Estado de Alagoas e trabalha a nível nacional. Que seja muito bem-vindo, Ricardo. Saúde e espiritualidade. Boa noite. Como é que tá? Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Tudo bom, é uma alegria enorme ver você com essa alegria, com esse entusiasmo todo, e principalmente com um trabalho aí tão nobre esse, né, de fazer essas lives, trazendo luzes, esclarecimento e sabedoria para todos aqueles que acompanham, né, o seu programa. Parabéns. Obrigado, Ricardo. Olha só, nós faremos o Ricardo vai fazer uma exposição sobre saúde e espiritualidade, uma breve exposição, em torno de meia hora mais ou menos, e logo após nós vamos trazer as perguntas. Então, quem tiver suas perguntas, aguarda um pouco aí, segura aí,
traz para a gente para o final, para que a gente possa fazer. A pergunta start de agora, que eu quero saber do Ricardo, lógico, ele sabe muito melhor do que eu, essa questão da saúde e espiritualidade, que relação é essa? Existe essa relação? Fica à vontade, meu irmão, a palavra é sua, vamos ficar aqui aprendendo com você. Ah, que Jesus te inspire sempre. Então, o tema é profundamente atraente, né, Alonso? E queridos amigos que estão nos acompanhando. É um tema atual, é um tema que tem recebido muitas luzes recentemente e, portanto, é importante todos nós nos inteirarmos do que está acontecendo nesta área. Porque, principalmente nas últimas décadas, tem se formado no meio acadêmico, no meio científico, principalmente, uma forte convicção com base em evidências científicas de que práticas de espiritualidade, né, a vivência religiosa, a ida aos templos, as orações, né, a meditação, a participação em atividades fraternas, essas práticas pesquisadas com metodologia científica têm demonstrado a nível mundial que elas não só previnem, como tratam e curam enfermidades. Então, isso tem chamado a atenção dos pesquisadores no mundo inteiro, como é o caso de um grande precursor nessa área, que hoje é a maior referência mundial, o Dr. Kenning, lá na Universidade de Duke, na Virgínia, lá nos Estados Unidos. Ele, que já é autor de mais de 500 artigos, incluindo trabalhos científicos nesta área, envolvendo essas pesquisas de saúde e espiritualidade. Ele também é autor de mais de 30 livros. Ele reuniu no século passado, no final do século passado, 1.100 trabalhos que ele conseguiu captar da literatura, envolvendo essa temática, medicina, espiritualidade, saúde, espiritualidade. E ele pôde observar que a esmagadora maioria desses trabalhos demonstravam, de forma estatisticamente significativa, de que as práticas de espiritualidade eram preditores de saúde. Ele próprio fez um trabalho bem convincente envolvendo 4.000 monges que frequentavam, evidentemente, né, o ambiente religioso, praticavam meditações, acompanhou esses monges durante 5 anos e comparou com uma população que não tinha práticas de espiritualidade. E ele, então, concluiu que havia 40% menor incidência de hipertensão arterial nessa população. Nós sabemos, eu sou médico cardiologista e estudo muito essa área da hipertensão, né, que os pacientes hipertensos, bem tratados com medicamentos, no máximo, apenas 20% deles, nos países mais evoluídos do mundo, é que tem a sua pressão arterial controlada. E com práticas de espiritualidade você atinge um índice de 40%. Né? Tem um outro trabalho que ele também acompanhou e que ele publicou junto com os autores, de 74.000 enfermeiros lá nos Estados Unidos que foram acompanhados durante 8 anos. Esses enfermeiros foram analisados em 2 grupos, os que apresentavam práticas de espiritualidade e aqueles que não apresentavam. O resultado foi 30% um menor índice de mortalidade, um melhor índice de não uso de substâncias químicas, né? E uma menor taxa de suicídio. Então, o que é que eu gostaria de falar? É que principalmente nas últimas 3 décadas, nós vamos encontrar, por exemplo, em um único indexador médico, que são mais de uma dezena, os mais conhecidos do mundo, tem mais de 80.000 pesquisas científicas envolvendo a temática saúde e espiritualidade atualmente, para que a gente perceba o interesse. O interesse é tão grande que despertou, por exemplo, na Organização Mundial de Saúde, a ideia de se colocar uma emenda para mudar a conceituação de saúde, que não seria só o bem-estar
biológico, psicológico e social, mas que também a dimensão espiritual tinha que ser contemplada com base nas pesquisas científicas. Jesus já está incluído no conceito de saúde hoje, atualmente? Está em discussão. Caramba, mas é muito importante. Exatamente, tem base. E isso aí não vai demorar. Por quê? Porque no primeiro mundo, eu vou citar os Estados Unidos como exemplo, mais de 95% das universidades da área de saúde têm a disciplina saúde e espiritualidade, por conta da contundência das evidências científicas. Então, isso é algo assim profundamente alvissareiro, né? No mundo atual. Os estudos continuam, evidentemente, de uma forma muito intensa, mas os trabalhos têm concluído também que é preciso que haja uma diferenciação em alguns conceitos. Por exemplo, o que é a religião? A religião é uma instituição ao qual você se afilia para aprender práticas de espiritualidade. O que é a religiosidade de uma pessoa? É o grau de conexão com essas práticas. Mas tem um outro conceito que é fundamental e que tem sido salientado nessas pesquisas. É o conceito de espiritualidade. O que é espiritualidade? É um sentimento que você desenvolve, que você aprende na religião e com as práticas de espiritualidade e que lhe conecta você com um ser divino, com Deus, com o Criador. Então, a partir dessa conexão, você se apercebe espírito imortal, você se apercebe que você tem um sentido na sua vida, você trabalha em sintonia com esse sentido, e você então se torna uma pessoa mais feliz, mais harmônica, mais apaziguada, você convive melhor com as pessoas, você convive melhor com os bens materiais, você diminui o estresse, diminui a ansiedade, e evidentemente que isso tem repercussões enormes na nossa saúde, como as pesquisas têm demonstrado, né? Nos indicadores de saúde, por exemplo, a frequência cardíaca, a pressão arterial, as taxas hormonais, principalmente os hormônios que são mais tóxicos quando em grande quantidade, como os hormônios do estresse, a adrenalina, o cortisol, né? Então, a incidência de gastrite, a incidência de hipertensão, de diabetes, dislipidemias, de doenças degenerativas e de doenças autoimunes. Então, nós estamos falando aqui de ciência, né? De ciência se conectando com essas questões de ordem religiosa e da ordem dos sentimentos da humanidade, que não são frequentemente valorizados nos consultórios médicos, nos hospitais, onde se pratica a medicina, e existe essa relação médico-paciente, não só do médico, mas de qualquer profissional da área de saúde, né? Então, nós poderíamos dizer que o ser humano ele tem basicamente 3 dimensões. Ele tem uma dimensão, vamos dizer assim, biológica, e ele só é feliz, só é saudável, quando os seus órgãos, os seus sistemas estão funcionando bem. Então, isso é importante, o bom funcionamento da parte biológica. Mas ele tem essa dimensão social, né, que diz respeito à capacidade dele de se relacionar com pessoas, de ter grupos de apoio, dele ter uma moradia, dele ter um bom salário, dele ter um trabalho, um emprego, né, de ter acesso ao lazer, ao descanso. Tudo isso faz parte dessa dimensão social que, quando não está atendida, mesmo tendo uma razoável, né, saúde biológica, ele não fica bem. Ele vai começar a desenvolver o estresse, a ansiedade e outras distonias, né? Mas o que é mais importante no ser humano? É a tal da dimensão espiritual. Porque é ali aonde estão os sentimentos. A maneira como ele
o que é que ele, qual é o sentimento que ele aplica naquilo que ele vive, naquilo que ele faz. Tem a dimensão psicológica também, que é a maneira como ele enfrenta, né, os conflitos e os desafios da vida. Essa dimensão psicológica. Todas as dimensões do ser humano, a base estruturadora é a dimensão espiritual. É onde nascem os desejos, os sentimentos, é onde nascem as escolhas. E é onde também se estabelece a atitude que ele vai colocar na sua vida ante todas as circunstâncias da vida, onde estão funcionando as demais dimensões. Então, nós somos seres que temos dimensões interconectadas. Se a dimensão espiritual vai ruim, a dimensão social vai se alterar, porque ele vai trabalhar muita ambição, muita ganância, vai trabalhar o ter em detrimento do ser, vai afetar a parte biológica, né? Então, isso é um conhecimento até empírico. Todos nós sabemos empiricamente que a raiva, o ódio, o estresse nos adoece, né? Isso é um conhecimento milenar. Tanto que surgiu a medicina psicossomática, né? Trazendo uma confirmação, uma ratificação dessa conexão dessas nossas dimensões. Temos também o surgimento muito recente de uma nova ciência, que é a psico-neuro-endócrino-imunologia, que mostrou que não só estão interconectadas, mas como mesmo dentro do nosso corpo biológico, os diversos órgãos e sistemas estão interconectados, né? Então, você vai ter as nossas emoções, elas vão interferir no funcionamento do nosso corpo, determinando cascatas bioquímicas de acordo com a qualidade das emoções que nós sentimos, né? E emoções envolvem sentimentos, pensamentos e sensações, né? As sensações são determinadas pela descarga bioquímica que nós promovemos no nosso corpo. Então, nós poderemos analisar, até mesmo sem o auxílio da ciência, o que é que uma emoção vinculada à paz, ao amor, à misericórdia, produz no nosso íntimo. E uma emoção relacionada ao ódio, à inveja, ao ciúme, à violência, à agressividade, promove no nosso corpo. Então, as descargas bioquímicas vão afetar o nosso sistema nervoso, o nosso sistema endócrino, o nosso sistema imunológico, determinando uma queda imunológica que até na fase atual da que estamos vivendo é profundamente danosa. Então nós precisamos desenvolver o sentimento de espiritualidade como um preditor científico, né, de prevenção, tratamento e cura das nossas enfermidades. Então isso é uma recente e atual conclusão da ciência, que está sendo ratificada também, viu? Eu vou falar, para encerrar essa parte científica do processo, nós estamos hoje vivenciando uma nova área na biologia. Uma nova área que é chamada de epigenética. Né? Os estudiosos, os biólogos, concluíram que os nossos genes desfavoráveis, aqueles que produzem doenças, eles só se expressam se submetidos a um comando. Olha. E esse comando vem das ondas mentais, da maneira como nós funcionamos no dia a dia das nossas vidas. Então, isso está trazendo uma grande revolução. Tem até um famoso livro, Biologia da Crença, né, que eu recomendo para todas as pessoas, e que exatamente estuda esse processo, né? Os nossos genes não são determinísticos. Por exemplo, se você tem um gene, já nasceu com ele, para diabetes, para hipertensão, ou até mesmo para o câncer, isso não quer dizer que você vai ter câncer, diabetes ou hipertensão. Vai depender de como aquele gene vai se comportar mediante o meio ambiente onde ele está. O principal meio ambiente, segundo essa nova ciência, que as nossas células se encontram, somos nós mesmos. Com as nossas ondas mentais.
fazendo com que os nossos genes produzam enzimas, proteínas, substâncias que vão determinar o efeito correspondente à informação que os nossos sentimentos determinam sobre as células. Então, isso é algo extraordinário que está levando a ciência a concluir que devemos ter um comportamento amoroso, afetuoso, de gentileza, né, de fraternidade, de religiosidade mesmo, para que o nosso organismo funcione de forma harmônica. Aí você pode me perguntar, sim, isso é maravilhoso, por isso que a ciência está aí nessa parte. Mas o mais incrível é que isso encontrou uma ponte de conexão com o que ensinam as religiões que têm por base o amor e com o que revelou a ciência espiritual a partir da doutrina espírita, que é uma religião científica, né, de base científica. Né? Então, a doutrina espírita, por exemplo, nos seus livros, principalmente através do nosso extraordinário e conhecidíssimo Chico Xavier, principalmente na série André Luiz e nos livros de Emmanuel, eles colocam lá com muita antecipação científica, porque foram declarações feitas na década de 40. Na década de 40. Né? Eles colocam lá que os sentimentos do homem é que determinam a sua saúde ou a sua enfermidade, aquela que se exterioriza no campo físico. E o Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, no livro O Consolador, ele coloca lá que o que é a saúde? Ele coloca lá, é a perfeita harmonia da alma, que para ser atingida, às vezes precisa da existência das enfermidades. Olha, isso foi extremamente inovador, né? Por quê? A aflição da doença, o que é que ela faz normalmente com todos nós? Ela apodrece o orgulho, apodrece a vaidade, ela nos torna pessoas mais meditativas, reflexivas, analisando o que fizemos com a nossa vida. O medo de morrer, né? Nos levando a compreender o que é mais importante na vida que nós desprezamos, né? Faz com que a gente amadureça, faz com que nós façamos orações, busquemos a nossa espiritualidade, nos conectemos com Deus, porque mais de 80% da humanidade, cerca de 85%, segundo o próprio Dr. Kenning, que pesquisou essa área, da humanidade planetária é religiosa. Tem na religião um meio para os enfrentamentos das dificuldades, das aflições, dos problemas que enfrenta na vida. Então, a aflição da doença é um tratamento para aos desequilíbrios do espírito. Emmanuel coloca lá isso aí. E ele coloca que doença é o escoadouro das enfermidades da alma. Então, sentimentos doença sendo cura da alma. Doença do corpo como cura da alma. Como cura da alma. Porque, então, são conceitos profundamente inovadores que se conectam e, dada a pujança da quantidade de trabalhos científicos, são muitas as coisas que aconteceram. Por exemplo, no Brasil, já temos mais de 100 universidades com a disciplina Saúde e Espiritualidade. No ano de 2019, no Congresso Brasileiro de Cardiologia, foram lançadas as primeiras diretrizes brasileiras de cardiologia, de espiritualidade e cardiologia, não é? Para ensinar aos cardiologistas do Brasil a usarem a espiritualidade como forma de tratamento, dada as evidências científicas. Então, o que é que isso nos leva numa análise mais extremada, né? É que todo achado que as pesquisas científicas comprovem que faz bem à saúde, de acordo com o Código de Ética Médica do CRM, o profissional médico tem a obrigação de conhecer e aplicar, senão ele está infringindo
até um delito, né? De omissão, ou de imperícia, ou de incapacidade para tratar. Então, estamos entrando neste nível. O médico ele tem o dever hoje de conhecer a religião do paciente, de conversar sobre a religião do paciente e orientar práticas de espiritualidade no âmbito da religião daquele paciente, né? Então, outra colocação extraordinária do Espírito Emmanuel foi que os nossos genes, olha, na década de 40, na década de 50, que ainda estava sendo descoberta a molécula do DNA, né? Naquela época de James e Crick, que descobriram a molécula do DNA. Ele coloca lá que os nossos genes são comandados por fatores psíquicos. Olha que coisa impressionante. Antecipando, né? A epigenética, né? Antecipando a epigenética. O que o Espírito André Luiz também fez. Ele falou no seu livro, Evolução em Dois Mundos, ele falou que o comando da célula é feito através do citoplasma. Na época, todo mundo dizia, não, é pelo núcleo, onde está o DNA, o RNA, o núcleo comanda a célula. Eu estudei isso na faculdade de medicina. O núcleo comanda ele. E o Espírito Emmanuel, André Luiz, coloca lá que quem comanda a célula é o citoplasma. É uma informação que chega no citoplasma, essa informação é direcionada para o núcleo, e lá no núcleo, esses neuropeptídeos que contêm a informação, eles vão determinar como os genes têm que funcionar. Quando ele declarou isso, os médicos, que já existiam muitos médicos espíritas, né, foram lá conversar com o Chico Xavier. Chico, tem que retirar essa declaração desse livro, porque quem comanda a célula é o núcleo, isso aí está errado. Aí Chico Xavier disse, deixa eu consultar o doutor André Luiz, né, que ele é médico, né? O espírito. E o espírito falou, olha, diga aos médicos que eles é quem estão errados, que eu não vou mudar o conceito, né? Então ele coloca isso lá. Então, para a gente ver que essa conexão de ciência e espiritualidade, que é uma realidade nos tempos atuais, ela progride de uma forma extremamente consistente, atendendo às exigências da nossa racionalidade, né? Então, outra coisa que nós poderíamos perguntar assim, mas e as religiões tradicionais propriamente ditas? Que conexões tem com esse aspecto? Eu vou citar aqui apenas dados do cristianismo, algumas frases que dá para a gente raciocinar bastante. Eu ia até perguntar isso, né? Qual seria a contribuição própria, né? Por exemplo, vamos dar exemplo, não só do cristianismo, como até da própria doutrina espírita, já que você falou tanto do Chico Xavier, para a medicina mesmo atual. Aí você já trouxe várias coisas, mas especificamente, está ligada a essa parte, então, que você falou agora, dessa conexão entre a cura da alma através da doença, mas também pela prevenção, porque quando eu passo a ter comportamentos melhores, eu vou estar comandando de forma mais adequada os meus genes, o meu próprio organismo, e aí eu vou adoecer menos, é isso? Isso. Exatamente. Olha, vamos ver aí, por exemplo, uma frase de Jesus. Jesus, sabemos pelos relatos dos evangelistas, que ele fez inúmeras curas, né? Curou cego, aleijado, homem da mão mirrada, ele curou mulher com hemorragia, ele curou pessoas com perturbações mentais, né? E ele até ressuscitou Lázaro, entre aspas, né? Ressuscitou Lázaro de uma enfermidade gravíssima que o levou a um estado cataléptico. O que é que Jesus recomendava aos leprosos, né, que é uma infecção, né, aos aleijados, que é uma deformação, né, ao cego? O que é que ele recomendava após a realização da cura? Vai e não tornes a pecar, para não te acontecer coisa pior. E nós perguntamos, o que é o pecado? É a conduta, a atitude contrária à lei do amor, ou seja, à lei dos bons sentimentos, né? Da amorosidade, da fraternidade, né? Da compaixão, do perdão das ofensas, da benevolência, da caridade. Então, vai e não tornes a pecar para não te acontecer coisa pior.
O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que esta enfermidade física que nós estamos aqui curando foi causada pelos desvios do comportamento, da atitude e dos sentimentos, que é o pecado. Então, qual é a forma ideal de eu curar, de eu tratar as minhas enfermidades? Partindo desse princípio aí. Pois é. Então, como eu falei lá no início, nós temos múltiplas dimensões que se tornam afetadas com o processo da enfermidade, né? Vimos que a causa profunda está nos sentimentos que nós vivenciamos no dia a dia das nossas vidas, em tudo aquilo que fazemos. Ali está a causa profunda. Sentimentos desarmônicos em relação àquilo que poderemos chamar de amor, né? Aqueles sentimentos, eles promovem alterações mentais e psíquicas na personalidade, que somos todos nós, e esses pensamentos desarmônicos a nível do corpo físico fazem surgir as cascatas bioquímicas que, quando mantidas de forma desfavorável, quando mantidas por um longo tempo, promovem a desarmonia celular, gerando as enfermidades de todos os tipos, inclusive a predisposição às infecções bacterianas e viróticas por conta da lesão ao sistema imunológico, né? Então, se nós estamos enfermos com sintomas e alterações biológicas, precisamos procurar, evidentemente, um médico para tratar o corpo biológico, com os medicamentos, com as cirurgias, com todos os tratamentos que envolvem a esfera biológica, né? Temos que harmonizar os nossos pensamentos, a nossa vida mental, né? Para que os pensamentos desencontrados não continuem alterando o nosso corpo biológico. Aí podemos buscar o auxílio na psicologia, na psicoterapia. O conhecimento espiritual nos revela, aí já como revelação, né, porque a ciência oficial ainda não penetrou nesse conhecimento, revela que os nossos pensamentos trafegam num corpo energético. Esse corpo energético é onde são produzidos os pensamentos, né? E ele serve de conexão entre a nossa consciência e o corpo biológico, né? Então, para organizar essa parte mental, a psicologia, mas também tem uma grande valia a homeopatia, a acupuntura, a bioenergia, os florais de Bach, né? A meditação, a imposição de mãos, o uso da água magnetizada com vibrações de amor. Quando a gente toma, podem harmonizar esse corpo energético que a doutrina espírita chama de perispírito, ou corpo espiritual, que é conhecido de várias tradições religiosas, não só as orientais, mas também a própria religião cristã. O Paulo descreve o corpo espiritual lá nas suas epístolas. Então, esse corpo energético, ele, com a desarmonia da alma, dos sentimentos, ele também se desestrutura, né? Então é preciso harmonizar esse corpo biológico. Mas a causa profunda está lá nos sentimentos. Quem é que vai tratar os sentimentos de uma pessoa? Ela própria, com a ajuda da religião. A religião estabelece as práticas de espiritualidade, que vai levar ela a uma convicção de uma espiritualidade, de um sentimento de espiritualidade que vai ser profundamente transformador, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma oração. Se você fizer uma oração automática, decorada, por tradição, por convenção, ela não vai ter nenhum tipo de utilidade. Mas se você faz uma oração com humildade, reconhecendo a existência de Deus, do nosso Criador, né? Se você faz uma prece com sentimentos de amor e de fraternidade, com um desejo sincero de se tornar uma pessoa melhor. Então,
o próprio ato de orar já está transformando os seus sentimentos. Se você tem aquele hábito e ora corretamente, você se melhora e você obtém o resultado que a prece oferece como prática de espiritualidade, que é harmonia. Existem milhares de trabalhos provando que a oração feita com espiritualidade, ela traz resultados extraordinários na imunologia, na endocrinologia, no sistema nervoso e no funcionamento celular, né? Então, qualquer prática de espiritualidade traz esse efeito. Por exemplo, você vai tomar um passe numa casa espírita, uma imposição de mãos. Qual deve ser a sua atitude? É apenas de uma pessoa que vai lá para se beneficiar com aquele passe que vai atuar no corpo energético, no corpo físico, e que não tem nenhuma ação na educação do espírito? Porque ele melhora o sintoma naquele local. Mas se você não transformar o seu espírito, não educar os seus sentimentos, na Não outra mexer semana, na causa, né? você volta com os mesmos sintomas e vai virar um famoso papa-passe, né? Que Olha a aí. gente fala no meu espírito. Então, você precisa educar. Então, qual é a atitude? A atitude de humildade, pedindo a Deus força, coragem, discernimento, sabedoria, para se autoconhecer e se modificar. Aí você está melhorando. Então, toda prática de espiritualidade tem que ter um sentido educativo na transformação do sentimento, senão não funciona. Você faz o evangelho no lar. Tem muita gente que faz o evangelho, porque os espíritos vão estar lá, porque minha casa vai ficar saneada, porque é uma vibração boa. Sim, meu amigo, você está estudando o quê? O evangelho. O que é que o evangelho é? O evangelho é um tratado de orientação de como educar os sentimentos em direção ao amor. Você tem que ler, aprender e aplicar. Senão aquilo não vai funcionar de forma alguma. Vai ser um engodo, né? Então, nós precisamos penetrar nessa percepção. A ciência está trazendo essa conscientização para a humanidade. As pesquisas científicas estão demonstrando que sem o sentimento de espiritualidade não funciona. As práticas de espiritualidade não funcionam. Vira só um processo mecânico, né? De tradição, sem nenhum objetivo prático, né? Doutor Ricardo, Então, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, já que você falou de espiritualidade e fez essa relação novamente. No começo da nossa live, eu deixei realmente o desenvolvimento, que aí você respondeu muita coisa, que essa resposta dá para essa resposta. Mas eu queria, de forma prática, hoje, há possibilidade, por exemplo, de a empresa, né, uma pergunta do pessoal que está aqui participando também da live, nós agradecemos a presença de todos. Há possibilidade de se mensurar, de se medir, né, o investimento, a empresa vai... você falou, me convenceu, eu sou empresário, me convenceu que eu devo investir em espiritualidade para a questão da saúde e também dos funcionários. Tem como mensurar isso, se realmente há essa ligação, efetivamente? Essa é a pergunta. Não só é possível mensurar, como esta é uma realidade. Nós sabemos que existe uma potencialidade humana que é chamada de inteligência, né? Então, a inteligência ela é dividida hoje em vários departamentos, né? Em várias direções. Nós temos a inteligência intelectual, que era a mais valorizada até meados do século passado. A pessoa que detinha conhecimento era autoridade, era o Magister Dix. O que ele falava, todo mundo tinha que acatar. Só que muitas dessas pessoas altamente inteligentes eram profundos desequilibrados emocionais e muitas vezes sem nenhuma espiritualidade. Então, se você é um desequilibrado emocional, você hoje perde em produtividade, né? Em prosperidade, para uma pessoa que tenha a chamada inteligência emocional, que é aquela que sabe lidar com as emoções, que sabe lidar com as reações e que sabe conviver em grupo com pessoas. Então, temos hoje a inteligência emocional como superior à inteligência intelectual. Na verdade, ela deve ser associada à inteligência intelectual para você se tornar uma pessoa de altíssima produtividade em qualquer ambiente onde você chegar, né? Porém, as pesquisas hoje estão demonstrando que a inteligência emocional
ela pode ser estudada e praticada mecanicamente. Eu aprendo as técnicas de como atuar de forma educada emocionalmente, mas, na verdade, o meu sentimento não é sincero. É só um verniz. É só por fora, é o verniz, né? Então, o que é que se descobriu hoje? Que aqueles que têm inteligência espiritual, eles são pessoas muito, muito mais competentes e eficientes do que aqueles que simplesmente têm inteligência intelectual ou emocional desvinculada de uma perspectiva espiritual. Porque aquele que tem inteligência espiritual, ele não tem ambição, ele é competente, ele é eficiente, ele cumpre o seu dever, ele ensina as pessoas, ele passa tudo o que sabe para os outros, ele trabalha em equipe, ele tem amorosidade, ele tem compreensão, ele tem indulgência, ele tem benevolência, e ele então atrai, né, muito mais pessoas na composição de suas equipes do que aquele que não tem a consciência espiritual. Então, a inteligência espiritual hoje, ela está sendo utilizada pelas empresas, na seleção de pessoas, analisam o grau de espiritualidade da pessoa. Por quê? Porque o trabalhador que tem inteligência espiritual, ele não trabalha por conta das pessoas. É uma questão, como diz Madre Teresa de Calcutá, entre ela e Deus. Não é entre ela e as pessoas. E outra coisa, quem tem inteligência espiritual não tem ganância de ter. Ele tem uma grande generosidade, né? Ele tem uma grande desenvoltura para ser. Ele quer ser. Ele quer ser bom. Ele quer ser honesto. Ele quer ser ético. Porque vale a pena para ele, não para os outros. Né? Então, o que tem mais inteligência espiritual, por exemplo, ele é o que precisa ter menos coisas. Se você olhar a história da humanidade, para os grandes campeões da espiritualidade, eram pessoas paupérrimas. Por exemplo, o próprio Jesus dizia não tenho nem aonde encostar minha cabeça. Mahatma Gandhi, o que é que ele tinha? Absolutamente nada. O Chico Xavier. Nós que ainda não vibramos nessa faixa de espiritualidade muito elevada, né? A gente, às vezes, analisando a vida de Chico Xavier, vivendo ali com um saláriozinho mínimo, naquela casa humilde, numa caminha de madeira ali, um desconforto. Nossa, meu Deus, Chico Xavier, coitadinho dele, como ele sofre, né? E a gente não sabe o que é que a vivência da espiritualidade faz no nosso íntimo. Jesus chamou de reino dos céus. Mas o que é reino dos céus? Ele não pode explicar direito, né? Ele diz assim, é plenitude. Mas o que é plenitude? Felicidade eterna. O que mais? Saúde absoluta. É a exteriorização de potencialidades divinas que você só consegue fazer se você tiver inteligência espiritual. É só a gente olhar os santos do catolicismo. O que é que eles fizeram? Os discípulos de Jesus, o que é que eles fizeram em termos de prodígios? Coisas extraordinárias. E é a inteligência espiritual que faz isso, né? É o que o Dalai Lama sai falando aí o tempo todo, né? Que a espiritualidade é que realmente é a grande meta da humanidade. A humanidade precisa de espiritualidade. Podemos dizer, Ricardo, doutor Ricardo, poderíamos dizer que, por exemplo, alguém que verdadeiramente se espiritualiza mais, ele adoece menos? Mas seguramente, ele não só adoece menos, como ele vive mais, tem uma melhor qualidade de vida e mesmo que adoeça, ele permanece com saúde. Olha, existe essa concepção. Então você adoece. Por que eu falo isso? Porque o nosso corpo biológico, ele é frágil, ele é perecível, ele envelhece, né? Ele se degenera com o tempo e ele vai perder a sua vitalidade quando a gente chegar no final da nossa vida biológica. Então, o envelhecimento é algo inerente à humanidade. Então, nós temos que viver essa experiência, né, com o nosso corpo biológico. Porém, qual é a atitude, qual é o sentimento que você adota perante
o envelhecimento, vamos dizer assim, do seu corpo, não é? É revolta, é raiva, é ódio, é mágoa, é frustração, é decepção, é incapacidade de perdoar. O que é que você vai fazer com a sua vida, né? Nesse Olha aí. sentido? Quantas doenças você vai atrair? Quanto sofrimento, eu não digo doenças, mas sofrimentos você vai ter, né? Então, nós precisamos envelhecer e até adoecer com saúde, tendo inteligência espiritual. Olha só, Né? doutor Ricardo, aproveitando, eu sei que você também é um estudioso da obra de Joana de Ângeles, né? E sei que, inclusive, pela própria Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, lá que você já coordenou, não sei se está atualmente como presidente, mas foi várias vezes presidente. E lendo uma vez sobre em Joana de Ângeles, eu achei um conceito muito interessante, porque ela traz a juventude como a juventude muito mais do ponto de vista do entusiasmo pela vida do que a cronologia dos anos. Ela mostra que aquela pessoa que é entusiasmada pela vida, ela é jovem, psicologicamente, espiritualmente jovem. Enquanto que aquela que muitas vezes tem idade, pouca idade, mas não tem entusiasmo pela vida, não tem uma ligação, uma conexão espiritual, ela é uma pessoa mais envelhecida. Tem alguma coisa a ver, você que conhece os conceitos de Joana, não tem a ver com isso hoje que a gente está conversando? Seguramente. E, naturalmente, nós somos levados, nós nascemos com essa perspectiva. Porque o espírito não tem idade. O que muda na idade é o corpo. Né? O espírito Isso. não tem idade. Então, os estudos psicológicos demonstram, por exemplo, que dentro de uma condição normal, vamos chamar de natural, você vai ficar assim, bastante feliz com o que eu vou dizer, viu, Alonso? E todos. Nós pensamos que temos, isso já na maturidade, a partir da maturidade, nós pensamos que temos 20 anos a menos. A gente toma um trabalho quando olha o espelho, né? Quando vai fazer um esforço que a gente fazia com muita facilidade e já não consegue fazer. Mas é essa. E isso faz com que, por exemplo, não podemos aqui explicar muito detalhadamente isso, mas quando os espíritos são vistos por médiuns videntes de pessoas que desencarnaram, elas veem os espíritos com uma aparência muito mais jovem, muito mais jovial, muito mais assim alegre do que quando eles viviam no corpo físico, porque no plano espiritual a gente plasma a nossa aparência em sintonia com a idade que a gente pensa que tem. Por isso que a gente aparece mais jovem no plano espiritual. Isso é só uma curiosidade ainda a ser conhecida pela aprofundar, para quem quiser aprofundar também, que é muito importante, né? Essa live também tem essa proposta de pesquisar, investir, já que o tempo é curto, mas que o Ricardo está trazendo, porque a gente começa a investir um pouco mais no conhecimento da espiritualidade. Pois é, e o próprio Cristo, ele sempre falava, tende bom ânimo, né? No mundo tereis aflições, por ser a aflição ainda inerente à nossa fase evolutiva como espíritos, né? Então, o espírito na fase humana não tem nenhum. Todos nós, espíritos na fase humana, temos inferioridades. E os nossos níveis evolutivos não são muito assim diferentes uns dos outros. Tanto que, por exemplo, todos nós somos susceptíveis a contrair um vírus da Covid, por exemplo, se a gente se expor. Dada as inferioridades que nós carregamos ainda e que precisamos trabalhar. E a enfermidade vai ajudar nesse processo se tivermos inteligência espiritual para analisar, por exemplo, o momento que estamos vivendo. Não é para todos, né? Muitos se entregam à depressão, até ao suicídio, à revolta, à descrença, né? Por falta de conhecimento da própria espiritualidade e de autoconhecimento. Né? Então, o Cristo, ele foi um dos maiores, foi o maior antecipador científico dos tempos atuais, na área da psicologia, de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Conhecereis, jogou lá para o futuro, porque o futuro chegou. As pesquisas científicas, né, a ciência e a religião estão entrando tá vendo uma proximidade maior, né? Tá vendo? Uma conexão com concordância. Porque não há nenhum conhecimento espiritual trazido, por exemplo, pela doutrina espírita até hoje, que tenha sido negado
pela ciência. Então, Essa questão que você trouxe mesmo, retomando lá para o começo, que é importante, para quem chegou agora, você trouxe uma questão interessante da epigenética, né? Da influenciação das minhas ondas mentais, do meu comportamento mental, dos meus genes. Então, isso o André Luiz já falava daquela época, e hoje você falou que cientificamente está comprovado essa ação. Essa ação. E outra coisa, é a física quântica. A física quântica, vários dos seus segmentos, hoje a maioria dos segmentos da física quântica, admitem a consciência como aquela que estrutura e plasma a matéria para vivenciar uma experiência de crescimento. Então, nós, seres humanos, somos uma consciência que plasmamos o nosso corpo físico para vivenciar uma experiência de crescimento. Se nós plasmamos, somos nós, consciência, que comandamos a anatomia, a estrutura e a fisiologia desse corpo material. Você entendeu? Então, isso aí, como é importante, você falou, me permita. Se o corpo vai mal, é porque a consciência está mal. Tá certo? Se o funcionamento do corpo, que é plasmado, estruturado e comandado pela consciência, está em desequilíbrio, é porque a consciência está em desequilíbrio. Então, a física quântica, mais do que qualquer área da ciência, hoje apresenta uma ponte de conexão com a espiritualidade, mais do que nunca, né? Tanto que o próprio Einstein, na época, ele disse o quê? Religião sem ciência é fanática. E ciência sem religião é incompleta ou manca. Olha, mais de 100 anos atrás, dito por Albert Einstein, né? Um dos pais da física quântica. Então, as coisas estão neste nível. Nós não podemos perder tempo, temos que buscar o conhecimento. Joana de Ângeles, que você se referiu agora há pouco, ela diz assim, o ser, para ser consciente, ele precisa buscar o conhecimento, se autoconhecer, conhecer todas as coisas da natureza material, buscar o conhecimento de natureza superior, que é que eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, Deus existe, leis morais existem, reencarnação existe, lei de causa e efeito, né? Esse ser consciente tem que aprender a domar as emoções e os instintos e colocá-los a serviço do crescimento, da evolução espiritual. Porque o ser animalizado, sem inteligência espiritual, ele usa as conquistas da inteligência para exacerbar os instintos sexual, de alimentação, de lazer, de posse, de poder. Ele usa a inteligência para exacerbar os instintos e assim agravar as suas condições evolutivas, né? Ele tem que descobrir o amor como a sublimação dos sentimentos e vivenciar. Ele então se torna um ser consciente. Diga uma coisa, cara. Olha que interessante. Então, partindo disso daí, o tema, na verdade, que a gente fala saúde e espiritualidade, a gente bem que poderia dizer espiritualidade e saúde. Ou seja, a partir do momento em que eu me espiritualizo mais, dentro do que você trouxe de conhecimento para a gente, a partir do momento que eu me espiritualizo mais, eu estou cuidando da minha saúde. Eu estou me tornando um ser mais saudável. E estou, inclusive, prevenindo doenças. A partir do momento em que eu cuido melhor dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, da minha forma de agir no mundo, com um sentimento mais nobre, né? Que, como você colocou muito bem, o amor. Então, o amor hoje é a vacina, né? Podemos dizer assim, hoje é a vacina, né? Com certeza, com certeza. Olha, para eu concluir mais ainda temos alguns minutinhos aí. Isso. Eu estou com uma pesquisa aqui, que foi uma das pesquisas usadas para a composição das diretrizes brasileiras de cardiologia, que foi sobre o perdão. Então, pegou 15 pacientes que apresentavam obstruções arteriais do coração coronarianas sem possibilidade de melhorar com cirurgia ou com aquele stent. Pacientes graves. Esses pacientes, esses 15 pacientes, eles, na análise psicológica deles, eles tinham profundos comprometimentos na área do perdão e da mágoa. Olha aí. Então, quando eles iam fazer aquele teste ergométrico,
aparecia lá no traçado do eletrocardiograma aquilo que nós chamamos de isquemia miocárdica, né? Que é um preditor de infarto e morte. Caramba. Esses pacientes foram submetidos a um tratamento de 2 meses para aprenderem a perdoar. Caramba. E eles quiseram se submeter. Então, depois desse tratamento, foi feito novamente o teste ergométrico e mostrou melhoria da isquemia em cerca de 80%. Caramba! O perdão. Comprovadamente, cientificamente, o que é que o Cristo ensina? O que é que o Cristo ensina? Então, o médico tem que ensinar o perdão ao paciente. E é uma das coisas que o ser humano mais sofre, a incapacidade de perdoar. As mágoas. Tem gente que, até hoje eu não perdoo minha mãe, que quando eu era criança ela me disse uma palavra assim, que eu não esqueci mais nunca. Até hoje eu trago comigo esse trauma, trazendo problemas psicológicos atualmente. Então é isso, gente. Nós estamos numa nova era, num novo momento da existência da humanidade. Está se descortinando um novo mundo, com novas perspectivas, aonde o amor se impõe do ponto de vista religioso, do ponto de vista filosófico e agora do ponto de vista científico. É Jesus retornando às nossas cogitações, trazido para a realidade atual nas pesquisas dos laboratórios, nas pesquisas científicas, levando as universidades do mundo a correrem no sentido dessa busca desse conhecimento para que a humanidade se torne mais saudável, né? Para que nós todos possamos ser mais felizes, né? Então, as doenças estão aí nos ameaçando, mas elas são uma mensagem de que algo não vai bem com o nosso espírito, com a nossa essência. Isso a nível global, né? A nível global, é pandemia. O que é que precisamos modificar para não precisarmos do processo educativo da doença para nos melhorarmos, né? Então, eu me lembro aqui, só para concluir, depois eu vou passar a palavra para você, viu, Alonso? Claro, está ótimo, mas está ótimo, Ricardo. Jesus, quando foi chamado para curar Lázaro, que estava enfermo, ele se demorou 4 dias. 4 dias. Quando ele chegou no túmulo, já tinham passado 4 dias. Por que será que Jesus, que estava a 3 quilômetros de distância, não correu para curar o seu amigo? E amigo que ele era da família. Porque ele precisava esperar que o processo da enfermidade amadurecesse o espírito de Lázaro, para que ele entrasse num processo de profunda reflexão, meditação e transformação interior, para mudar as atitudes. Quando Jesus percebeu isso, Jesus disse assim: Lázaro morreu, ou seja, o homem velho. Vamos até lá para ressuscitá-lo. O que foi que Jesus fez? Mandou tirar a pedra. O que é tirar a pedra? É inocular conhecimentos sobre espiritualidade na vida de Lázaro. Quando tirou a pedra, o que foi que Lázaro fez? Viu a luz. Quando ele viu a luz, ele viu o Cristo. Aí era fácil. Jesus, Lázaro, vem para fora. E somos nós que temos que caminhar, porque não é Jesus que vai nos transformar moralmente. Somos nós próprios. Daí Jesus dizer, tua fé te salvou. É quando a gente aplica esse conhecimento, essa conscientização e promove um trabalho de autotransformação íntima e interior. Então nós vamos para a luz, para a convivência da plenitude e da saúde absoluta, que é a nossa meta. Eu queria finalizar e agradecer. Viu? Repare só, pegando esse exemplo que você deu tão bom para concluir a nossa fala de Lázaro. Jesus disse, levanta-te, né? Ele dá um comando que Lázaro tinha que fazer algo. E hoje, a vida hoje está colocando para a gente isso, né, Ricardo? Nós temos que fazer algo. E fazer algo pela nossa saúde é fazer algo pela nossa espiritualidade. Essa live vai ficar gravada, você vai poder assistir de novo. Eu vou reler, vou assistir de novo, porque você trouxe conceitos muito importantes, que precisa a gente trabalhar assim, devagarzinho, sem pressa. Mas um conceito que eu podia guardar comigo agora, já para concluir a live, é de que, olha, eu sou responsável pela minha saúde. Se eu quiser,
eu posso transformar a minha realidade. Buscar, logicamente, se necessário, o apoio médico, o apoio psicológico, mas todos esses para cuidar do corpo. Mas para cuidar do espírito, sou eu e Deus, e Jesus como intermediário. Eu que só tenho a agradecer, Ricardo, a sua boa vontade, a sua disponibilidade conosco. Espero vir de novo para cá. Que Jesus lhe abençoe. Um beijo no seu coração, meu irmão. Muita paz, muita luz. Vamos ficar por aqui. Tenho aprendido muito com você na sua trajetória, no seu exemplo de otimismo, de entusiasmo, dessa alegria que você contagia todo mundo por onde você passa. Todo mundo fala bem de você por conta da pessoa que você é. Então, um abraço sincero do seu amigo aí, Ricardo, e um abraço a todos aqueles que nos acompanharam. Ô, Ricardo, obrigado pelo carinho, pela generosidade das suas palavras. Você é um irmão forte mesmo. Eu tenho aprendido muito com você. Você é meu professor. Já fizemos trabalho juntos. Aprendi muito. Mas hoje, a live de hoje, eu vou assistir novamente, porque estou vendo muitos conceitos que às vezes a gente fica na dúvida. Peraí, mas olhe, nós podemos modificar a realidade, tornando mais presente em nós a espiritualidade. Ricardo, abraço no seu coração, Deus lhe abençoe, muito obrigado mesmo por você ter vindo. Tchau, pessoal, boa noite, fique com Deus, fui!